Bem, pessoal, essa aqui é a correção, tá? Da atividade de matemática do dia 11 de fevereiro, tá bom? São atividades de adição. Então, vamos lá para as situações problema, tá? Então, vamos fazer a leitura aqui. Para quem já está com o caderno na mão aí, do dia 11 do 2, dia 11 de fevereiro, vamos seguir aí, ó. Deixa eu só abrir aqui meu minha caixinha de ferramentas aqui para eu poder escrever em cima. Então, eu vou deixar uma luzinha aqui na frente. Então, vamos lá. Em uma loja de roupas no shopping, foram vendidas, no mês de dezembro, 86 blusas femininas, 73 camisas masculinas e 142 calças jeans. Quantas peças de roupa foram vendidas nesse período? Bem, pessoal, então assim, nós temos que entender que ontem a gente estava falando sobre subtração, certo? Então a gente tem que se atentar para a gente entender qual é a operação que a gente vai usar, a gente tem que ver qual é a pergunta que está sendo feita. Então, por exemplo, se ela desse para a gente um número X de peças de roupa e depois falasse que foi vendido e perguntasse quantas peças de roupa sobrou, nesse caso, a gente usa a subtração. Por que que nesse caso eu uso subtração? Porque eu estou falando de um montante de peças, de uma quantidade de peças que foi tirado desse monte. Agora aqui, ele tá fazendo uma pergunta diferente. Então ele contou primeiro, o problema está nos contando que foram vendidas 86 blusas femininas, depois 73 camisas masculinas, depois 142 calças jeans. E aí perguntou quantas foram vendidas, certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou somar, certo? Esses exercícios eles são importantes para a gente ir treinando a nossa compreensão, tá? Então, quando eu tiver uma situação, um problema, eu tenho que fazer uma cena na minha cabeça. Eu tenho que imaginar uma cena, certo? Eu tenho que imaginar como se eu estivesse vendo ali um programa de TV onde estivesse acontecendo isso. Eu estou vendo lá a vendedora vender 86 blusas femininas, 73 camisas masculinas, 142 calças jeans, certo? E aí, o que que eu vou fazer? Bem, eu posso fazer em duas partes essa conta. Primeiro, eu já entendi que é uma adição, certo? Que eu vou precisar somar a quantidade de peças que foram vendidas para eu saber, né, qual foi o total. Então, vamos lá. Aí eu posso fazer a primeira conta, lembrando que eu tenho sempre que colocar, desculpa a letra mais uma vez, vocês já sabem que aqui é muito difícil de escrever, tá? Eu vou comprar uma mesinha certinho aqui para poder, né, com uma canetinha aqui para eu poder fazer direitinho, mas por enquanto a verba tá curta, tá bom? Então vamos lá. 86 blusas e depois ela vendeu 73 camisas, certo? Então aqui eu faço uma continha de adição, certo? Aqui na adição, pessoal, não tem problema, tá? Se for o número maior foi em cima, o número maior foi embaixo, não tem problema. Na adição não tem esse problema, tá bom? Então vamos lá. 8 mais 6, desculpa, 8. 6 mais 3, então eu tenho 6, certo? Aí eu ponho 1, 2, 3. Aí é só eu contar. Nós temos 9, tá bom? Eu estou fazendo com a mão aqui, pessoal, mas vocês podem fazer de cabeça, vocês podem usar feijões, tá? Vocês podem usar milho, depende do que vocês têm aí na casa de vocês. O importante é que vocês visualizem, tá? A adição, né? Que ela não fique só, né? Uma questão de você deduzir, né? Bem, 8. Eu já tenho 8, pessoal. Como é que eu uso minha mão? Professor, se eu colocar 8 dedos aqui, ó, eu não vou ter mais dedos para colocar mais 7 aqui. Como é que eu faço? Então, o que que você faz? Você já conta a partir do 8.
e coloca mais 7, ó. Eu já tenho 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok? Então, aí eu coloco aqui, ó. Eu coloco 5 embaixo do 7 aqui, ó. E o 1 aqui numa casa de centena, ó. Tá vendo? Aqui na casa de centena aqui, ó, nos dois números que eu fiz a soma, não tem. É como se fosse 0. Mas eu coloco aqui na ordem, tá? É sempre importante eu ter uma ordem na hora que eu for organizar o meu cálculo, tá? Bem, agora eu já sei que juntas blusas e calças que foram vendidas somam 159, tá bom? Só que ainda foram vendidas 142 calças jeans, então eu vou somar com mais 142, ok? Vou colocar aqui mais, ok? Bem, nós podemos fazer do mesmo jeito que a gente fez com o 8 e o 7 aqui, ó. Eu já tenho 9, eu somo com 2, 9, 10, 11. Aí eu coloco 1 aqui, só que o 11 eu jogo, né? O 1, o 10 do 11 eu jogo lá na parte, né, das dezenas, ó. Ele vai lá para casa das dezenas, certo? Então, aí eu conto 5 mais 4. 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Mais 1, 10. Faço a mesma coisa. Coloco o 0 aqui e coloco o 1 lá em cima. Aí é só eu contar. 1, 2, 3. 301. Certo? Então, aí tem a pergunta: quantas peças de roupa foram vendidas nesse período? Aí você responde: foram vendidas 301 peças. Ok? Então, se porventura a sua. Ah, professor, mas eu somei os três juntos. Não tem problema. O seu resultado deu 301? Ok. Certo? O seu deu certo, Ludmila? Sim. Ah, ok. Vamos para a próxima? Vamos lá. No último jogo com o público, estamos na B, tá? Do time de basquete de Mogi das Cruzes, haviam no ginásio 709 pessoas na arquibancada. Então, a arquibancada é aquela parte ali geral, ali onde o pessoal, né, às vezes fica em pé, né? É aquela parte lateral ali do ginásio. 156 pessoas em cadeiras numeradas. Então, existem umas cadeiras também que são numeradas. Tem uma parte assim que não é de cadeira, né? E tem outras partes que é a arquibancada. Tem outras que são cadeiras numeradas. 62 pessoas em cadeiras cativas. Cadeiras cativas são tem sócios ou até mesmo autoridades que eles têm uma cadeira que vai ser sempre deles ali. Isso tem estádio, tem ginásio, certo? Depende. Então, às vezes a pessoa é uma pessoa que ajudou a construir o estádio, aí o pessoal reserva uma cadeira para ela para sempre, sempre que ela quiser. Aí o que, que acontece? Ela precisa só telefonar e dizer que vai, certo? Se ela não disser que vai, aí o pessoal usa a cadeira dela para outra pessoa, para vender, alguma coisa assim. Mas se ela falar que vai, o pessoal vai deixar reservado lá para ela. Então, isso são cadeiras cativas. E 28 autoridades que foram convidadas. Isso também acontece em jogos, né? Chamam ali prefeito, vereadores e tal, o pessoal vai lá ver. E aí são reservados lugar para eles. Ao todo, quantas pessoas estavam assistindo ao jogo dentro do ginásio? Então, olha só, nós tivemos 709 na arquibancada, 156 pessoas em cadeiras numeradas, 62 em cadeiras cativas e 28 autoridades. Agora a gente quer saber quantas pessoas ao todo tinha lá dentro do ginásio. Certo? Então, bem, eu vou fazer a conta, posso fazer e indo de passo a passo. Pessoal, imagine, que nem eu falei,
Então, pessoal, o que a gente tem que entender aqui? Se a gente está falando de pessoas que estão no estádio, imagine no ginásio, perdão, imagine assim, ó, primeiro vai entrar o pessoal da arquibancada. Entrou 709 pessoas. Aí entrou depois mais 156 pessoas da cadeira numerada, está entrando. O ginásio agora tem mais ou tem menos pessoas? Ó, entrou 709. Agora entraram mais 156 pessoas, né? Entrou 709 da arquibancada, agora 156 de cadeira numerada. Se entrou, eu tenho mais gente dentro do estádio ou tenho menos gente dentro do estádio? Mais. Mais gente, porque está entrando, está aumentando a quantidade, né? Então, por isso que eu tenho que pegar essas coisas para poder entender qual é a operação que a gente vai usar. Então, vamos lá. Eu tenho 709. Peço desculpa de novo a minha letra, mas está melhorando, ó, vocês estão vendo? 709. Mais, porque está entrando gente, mais 156. Certo? Então aí a mesma coisa. Eu já tenho 9, ó. 9. Aí eu vou contar mais 6, ó. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, eu ponho 5 aqui. E ponho 1 lá em cima. Vai ficar aqui na frente, tá, pessoal? Mas depois a gente apaga aqui. Tá? É questão de espaço mesmo. Bem, o 0 mais 5, a gente sabe que você não tem nada. E você acrescenta 5, você ficou com 5. Mais 1, 6. E 7 mais 1 é uma conta muito fácil também. 8. Então, eu tenho aqui, ó, 865 pessoas. 865 pessoas, contando a arquibancada e as cadeiras numeradas. Só que agora entraram 62 pessoas de cadeiras cativas, né? Então entrou mais gente, ó, 62. 62 pessoas de cadeiras cativas, certo? Então, 5 mais 2, 7. Ok? 5, 6, 7. Ok? Para não ficar dúvida. 6 mais 6. Então, eu tenho 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Coloco 2 aqui e subo 1 lá em cima. 1 mais 8, 9. Porque não tem nenhuma centena aqui embaixo, ó. Por isso que é importante a gente organizar direitinho o nosso cálculo aqui, ó, né? Armar a nossa conta aqui direitinho. Se a gente coloca o 6 aqui na frente, já bagunçaria toda a nossa conta. Então, pessoal, já entrou o pessoal da arquibancada, das cadeiras numeradas e das cadeiras cativas. O que falta ainda, Ludmila? Quem falta entrar ainda? Ó, já entrou arquibancada, cadeiras numeradas e cadeiras cativas. E agora, quem falta entrar? As autoridades. Isso, as autoridades. Então ainda estão faltando 28 pessoas para entrar. Então, ó, nós temos ao todo que já entrou 927 pessoas que já entraram. Agora vai entrar mais as autoridades, que são 28 pessoas. Certo? 28 pessoas. Então vamos lá. 7 mais 8. Então eu tenho 7, ó. Vou colocar 8 aqui, ó. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nós já até fizemos essa conta aqui, né? Que foi aqui, ó. No A ainda, né? 8 mais 7 dá 15. Então aqui eu coloco 5 e eu subo o 1 lá em cima. Certo? 2 mais 2 eu sei que é 4. 2, 3, 4. Certo? Mais 1, 5.
Ok? E aí é só descer o 9, porque não tem absolutamente nenhuma centena aqui embaixo. Então, quantas pessoas entraram no ginásio, Ludmila, ao todo? 955? Isso, muito bem. Então, aqui a pergunta: ao todo, quantas pessoas estavam assistindo ao jogo dentro do ginásio? 955 pessoas, certo? Ou você pode colocar a resposta completa. Estavam assistindo ao jogo dentro do ginásio 955 pessoas. Ok? Então, se tiver certo, coloca um certinho Sim. aí. Se não estiver, corrige. Pessoal, só por favor, hein? Não vai colocar certo aí na questão que não está certa, tá bom? Que já aconteceu às vezes, de eu ir dar visto no caderno do aluno ou da aluna depois, e aí eu ver que deu visto ali na conta que estava errada, tá? Então vamos prestar atenção nessa parte. Continuando aqui. Em uma escola, estudam 112 crianças no primeiro turno, pela manhã, 137 no segundo turno, à tarde. No total, quantas crianças estudam nessa escola? Bem, a gente às vezes vê algumas questões assim, né? Olha, estudam um total de 200 crianças numa escola, onde 100 são meninas, né? Quantos são meninos? Aí eu tenho que pegar e fazer uma continha de menos, porque eu tenho que pegar toda a quantidade de alunos daquela escola e tirar só as meninas para ver quantos meninos sobram. Nesse caso aqui é diferente. Não, por isso que a gente tem que prestar atenção, a gente tem que fazer a cena na nossa cabeça. Ele está falando que tem 112 crianças de manhã e 137 crianças à tarde. E o problema quer saber quantos estudam na escola, né? Quantas crianças estudam. Então aí o que eu faço? Eu pego, por isso você tem que criar a imagem na sua cabeça, a cena na sua cabeça. Você pega 112 crianças que estudam de manhã, mais 137 que estudam à tarde. E aí o que eu faço? Eu somo as duas, tá? Para saber, né? O importante é a gente montar a cena na cabeça para a gente entender o que o problema está pedindo, para a gente saber qual é a operação que a gente vai usar. Por isso que eu falei no vídeo, quando eu estava explicando essa atividade, eu falei, gente, se você conseguir fazer o cálculo usando um desenho, não tem problema. Pode fazer um desenho. Não precisa montar uma operação ali, certo? Para você resolver ali um cálculo ali. Se é melhor para você resolver com desenho, resolva com desenho, tá? Por que isso, pessoal? Porque isso mostra que você está entendendo o que acontece. Às vezes você não sabe montar a operação, mas você entende, então é mais fácil. Porque às vezes é mais difícil você explicar quando a pessoa entende a operação, mas não sabe quando usar, do que quando a pessoa já entendeu, mas não sabe fazer a operação. Então é mais fácil você ensinar a fazer a operação. Por isso que eu sempre falo, procure entender o problema, tá? Sempre vamos praticar isso, entender o que o problema está pedindo. Então vamos lá. Então eu tenho 112 que estudam de manhã, mais 137 que estudam à tarde. 2 mais 7, então eu posso fazer até o contrário, gente. Para não ficar pondo muito dedo aqui na mão, eu faço assim, ó, eu tenho 7 mais 2, ó. Eu fiz ao contrário, viu? Em vez de eu fazer 2 mais 7, eu fiz 7 mais 2, que vai dar o mesmo resultado, tá? Então 7, 8, 9. Vamos ver ao contrário? Se eu fizesse com 7, ó. Eu tenho 7 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais 2, 1, 2. Ó, né? 7, 8, 9. Deu a mesma coisa. Tá? Então, às vezes, eu posso simplificar o cálculo aí na minha mente. 1 mais 3, muito fácil, é 4. E 1 mais 1 é 2. Ok? Então, 249. Então, a pergunta é: no total, quantas crianças estudam nessa escola? Estudam nessa escola 249 alunos. Ou crianças, né? Vamos colocar crianças que é melhor. Porque você põe alunos, às vezes pode dar a impressão que só estudam meninos lá, né? Então, no total, quantas crianças estudam nessa escola? Estudam nessa escola 249 crianças. Certo?
Tá certo o seu aí, Ludmila? Tá, então eu vou apagar aqui, tá? Pessoal aí, porventura que estiver corrigindo, pode voltar o vídeo, tá bom? Eu estou. Opa, fiz um. Deixa eu descer aqui para o D, tá bom? Tem o D e o E ainda. Bem, vamos lá. Jorge está lendo um livro. Ele já leu 47 páginas e ainda faltam 128. Quantas páginas esse livro tem? Então, pessoal, nós vamos ver que tem problemas de que eles podem mudar a operação que você vai usar dependendo da pergunta. Então, nós vimos uma pergunta parecida com essa quando foi subtração, né? Então, falou, olha, eu acho que tinha 500 e poucas páginas, né? O livro, ele já leu 98, quantas faltam para ele ler? Nesse caso, a gente usa a subtração, tá? Quando é assim, o livro tem 508 páginas, o menino já leu 98, quantas faltam? Olha só a pergunta, né? Quantas faltam? Então aí eu tenho que pegar o total das páginas que tem no livro, tirar as páginas que ele já leu, ó, tirar, prestou atenção, ó? Eu estou imaginando a cena, ó, tirar as páginas que ele já leu e aí vai sobrar as que faltam ele ler. Nesse caso é diferente. Então aqui ele está falando que o Jorge já leu 47 páginas, certo? Ainda faltam 128. Ainda faltam. Eu sei a quantidade total das páginas, Ludmila. Eu não sei quanto tem ainda. Eu só vou saber se eu fizer as contas. Então eu tenho que pegar a quantidade de páginas que ele já leu e somar com as que faltam, para eu saber o total. Presta atenção quando a gente pensa, né, no problema, quando a gente pensa na situação, na cena toda, a gente consegue entender qual é a operação? Na hora que a gente está falando aqui, né, já está se formando, já está respondendo a nossa pergunta. Então ele já leu 47, né? E ainda faltam 128 ou outra. Ele vai precisar ler mais 128 páginas. Então olha só, o próprio pensamento ele já está contando para a gente qual é a operação. Então aqui, ó, eu posso colocar tanto faz, tá, gente? Posso colocar o número maior embaixo ou o número maior em cima. Eu vou colocar o número maior em cima, né? Mas se eu colocasse o número maior embaixo, não ia mudar em nada, tá? Na adição, na subtração, o número maior sempre vai em cima. Para não ter dúvida, eu sempre coloco o número maior em cima, porque aí eu não vou errar na hora da subtração, tá? Então aí eu sempre coloco o número maior em cima, aí eu sei como a adição tanto faz, na subtração eu não vou errar, tá? 47. Então, eu vou pegar aqui, ó, a quantidade de páginas que ele já leu, mais a quantidade que falta. 8 mais 7, a gente já fez 3 vezes essa conta, né? Ela dá 15, certo? Então, sobe 1. 2 mais 4, ó, 4, 5, 6. Mais 1, 7. Mais 1, 7. Mais 1, porque não tem nenhuma soma aqui para fazer, ó, aqui é 0, né? Então, aqui fica 175 páginas. Então, ao todo, né? Quantas páginas esse livro tem? Esse livro tem 175 páginas. Ok? Vamos para a próxima. Tá tudo certo aí, Ludmila? Uhum. Podemos ir para a próxima? Sim. Tá, então vamos lá. Júlio foi jogar cards com seus amigos. Ele chegou com 68. Vamos imaginar a cena aí, o Júlio com 68 cards aí, tá? Ganhou. Olha só, gente, toda vez que a gente falou ganhou, eu vou fazer o quê, Ludmila? Quando eu ganho, eu tenho uma quantidade de cards, aí eu ganho mais cards. Um cálculo de adição de mais ou de subtração de menos? Demais. Demais, porque eu estou ganhando, está aumentando, ó. Toda vez que aumenta, é mais, não é verdade? Quando fala assim, eu quero mais,
Ou seja, eu quero aumentar a quantidade que eu tenho, né? Eu fiquei com menos, diminuiu a quantidade. Então, a gente tem sempre que pensar nisso. Quando aumentou, né, eu vou fazer uma soma. Quando diminuiu, eu vou fazer uma subtração. É muito importante isso. Então, ele chegou com 68 cards. Aí, ele ganhou 29 de José. Depois, olha só, o próprio problema ele já fala, mais 37 de Enzo. E não perdeu nenhum. Ou seja, ele estava com 68, ganhou, quer dizer, aumentou a quantidade de cards dele com mais 29. Depois, mais 37. Olha só, o próprio problema está contando para a gente que é uma adição, certo? Como ele primeiro ganhou do José e depois ganhou do Enzo, eu vou fazer a soma de quanto ele ficou depois que ganhou do José e depois a soma de tudo do Jorge e do José ali, né? Que ele ganhou do José, eu vou somar mais o do Enzo também, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, 68, que era o do Jorge, do Júlio. Tô falando de Jorge, eu acho que é desde o começo. É Júlio, desculpa, pessoal. O do Júlio, tá? Então, o Júlio, ele chegou com 68, aí ele ganhou 29. Vamos ver aqui quanto que ele fica, ó. Ganhou, aumentou a quantidade dele em 29, certo? Aí, 8 mais 9, também já fizemos essa conta, mas vamos fazer de novo. Então, aqui eu tenho 8, certo? Então, vamos lá, eu já tenho 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu fiz com 9, né, contando a partir do 9, mas eu poderia fazer contando a partir do 8, só que eu teria que colocar 9 dedos aqui. Então, 17 sobe 1. 6 mais 2, 6, 7, 8, mais 1, 9. Então, agora ele está com 97 cards. Depois que ele ganhou do José, ele ficou com 97 cards. Aí ele foi jogar com o Enzo. Tá vendo a cena que eu estou montando na minha cabeça? Aí ele foi jogar com o Enzo. Ele pegou os 97 que ele tinha e foi jogar com o Enzo. Então, ele chegou no jogo contra o Enzo, ele chegou com 97 figurinhas, ou 97 cards. E aí ele ganhou, ou seja, ele aumentou a quantidade de cards dele em mais 37. Presta atenção sempre colocar um embaixo do outro certinho. Aqui os dois de cima e o de baixo são unidade de dezena, então fica mais fácil, né? 7 mais 7. Então eu já tenho 7 e coloco mais 7. Ó. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 14, coloco o 4 aqui. E subo mais um, né? Jogo o 10 do 14 lá para casa das dezenas. Então, aí eu tenho 9 e mais 3. 9, 10, 11, 12. Mais um aqui de cima, ó. 13. Então, eu coloco aqui o 3 do 13 embaixo das dezenas aqui e coloco o 1 aqui, ó, do lado, né? Onde seria a casa das dezenas aqui que não tem, ou as centenas aqui que não tem nesses dois números, não tem centenas nos dois números que a gente somou, certo? Então, ó, o 1 ele fica aqui, ó, nessa reta aqui, ó. Tá vendo? É muito importante a gente manter a organização. Então, a resposta seria: com quantos cards Júlio voltou para a sua casa? Júlio voltou para a sua casa com 134 cards. Ok? Então, a mesma coisa, pessoal. Quem precisar rever aí como é que foi feito a soma, pode voltar o vídeo aí. Eu vou apagar para a gente poder descer para as próximas, para os próximos cálculos ali. Ok. Vamos descer para os cálculos. Bem, pessoal, os cálculos aqui, as operações aqui de adição, a gente só tem que prestar atenção em resolvê-las colocando cada ordem no seu lugar correto dos números. Então, vamos ver o A aqui, ó, 182, certo? Mais
Aí eu coloco aqui, ó, 800 na casa da centena, ó. Eu não posso errar isso. O 10 do 12 aqui na casa da dezena e o 2 do 12 aqui na casa da unidade, tá certo? Então, eu preciso fazer dessa forma, certo? Pessoal, fica meio tortinho assim, porque fica mais fácil para eu escrever, que nem eu falei para vocês, é muito difícil escrever aqui. Eu estou tentando fazer de uma forma que fique fácil de compreender, tá bom? Mas ele é meio complicadinho de escrever aqui. Então, vamos lá. 2 mais 2, então eu tenho 2, 3, 4. Estamos na A, tá? Só para... 8 mais 1 é muito fácil, é 9. E 1 mais 8 é a mesma conta ao contrário. Então dá 9 do mesmo jeito. Tá certo? Então é 994 o resultado da A, tá bom? Quem acertou, vai lá e coloca aqui, ó, tá, pessoal? Você pode, esse espaço aqui para você fazer o cálculo, aí você vem aqui e coloca 994. Ok? 994. As respostas todas são colocadas aqui, tá? Bem, vamos para B. Vou fazer até um pouquinho mais longe aqui para ficar mais fácil da gente organizar. 171 mais... Opa, que 2 horroroso. Eu vou tentar melhorar aqui. Mas assim, quando faz em pé é mais difícil. 2, o 1 aqui e o 8 aqui embaixo do 1. Aí. Continuando. Bem, gente, a conta aqui ela é muito simples, né? Porque ela faz assim, ó, 1 mais 2, 3. 7 mais 1, 8. E parece um B aqui, mas é um 8, tá? 1 mais 8, 9. Então, 983. Então, coloca aqui a resposta. 983. Ok. Vamos para a próxima. 571 mais 423. 571 mais... Opa, mais 423. Ok. Então, aqui só tem uma conta que é mais complicada que essa última aqui, ó. Então, aqui, ó. 1 mais 3, 4. 7 mais 2, tenho 7. 8, 9. 5 mais 4, então eu parto do 5 e ponho mais 4, ó. 5, 6, 7, 8, 9. 994 também. Então, eu coloquei aqui, ó. 994. Certo? Agora é uma conta em 3 partes. Bem, pessoal, nós já fizemos nas nossas situações problema, a gente já fez separado, tá? A gente já fez, por exemplo, né? 31 mais 87 dava um resultado, aí a gente faria o resultado do 31 mais 87 mais o 95. Não tem problema se você fez dessa forma, só que eu, na correção aqui, eu vou fazer de outra forma para a gente saber que também dá, tá bom? Que também dá para fazer dessa forma. É um pouquinho mais difícil, mas nada absurdo. Vamos lá. Então, eu tenho aqui 31. Eu só preciso colocar nas casas certas, tá? Mais 87. Mais 95. Então, eu tenho que fazer a conta. Agora eu vou fazer em partes, só que também eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aquela da situação problema, só que eu vou fazer direto. Em vez de eu fazer primeiro uma, pego o resultado, coloco lá e somo com
com a terceira, né? Com a terceira soma, não, eu faço tudo de uma vez. Então, vamos lá. 1 mais 7, já sei que é 8, tá? 7 mais 1, 1 mais 7, 8. Mais 5, ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, aqui eu coloco 3. E aí eu coloco 1 lá em cima, certo? Vamos fazer desde esse 1 aqui para ficar mais fácil. Então, deixa eu só colocar ele mais para baixo, que ele está juntando com a outro cálculo ali. Então, 1 mais 3, já sei que é 4, tá? 4 mais 8. Eu posso, em vez de eu colocar 8 dedos aqui, eu posso colocar 4 e começar a conta a partir do 8. Então, 8, 9, 10, 11, 12, certo? 12 mais 9, então eu já estou no 12, ó. 12, e ponho mais 9. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, aqui eu coloco o 1 aqui embaixo e o 2 do 21 aqui na frente, fica 213, certo? Então, a soma desses três números dá 213. Tá tudo certo aí, Ludmila? Tá acompanhando? Tranquilo? Tá tudo certo? Então tá bom. Vamos lá. Penúltima conta. 48. É a mesma coisa que eu falo, pessoal. 48 mais 317. Tanto faz. Eu poderia colocar o 48 em cima e o 317 embaixo, tá? Mas como na subtração sempre o número maior vai em cima, eu coloco o número maior em cima na adição para facilitar a minha vida. Para uma coisa menos que eu vou pensar. Então fica ali a regrinha. Número maior em cima, número maior em cima. Lembrando que na adição, tanto faz, tá? Mas na subtração, o número maior tem que ir em cima. Então vamos lá. 317 mais 48. Eu só tenho que ter a noção aqui, ó, que eu não posso colocar o 4 do 48 aqui embaixo do 3, porque o 3 é centena, tá? Então 40 vem na casa da dezena e o 8 na casa da unidade. Eu tenho que saber isso. Porque se eu fizer colocar o número na ordem errada aqui, né? Na colocação errada, né? Aí já bagunça tudo a minha conta, já vai dar errado. 7 mais 8, já fizemos essa conta 4 vezes hoje, certo? Então eu já sei que é 15. Tá? Então subiu mais um. 1 mais 1, 2, ou seja, né? 2 mais 4, né? 4, 5, 6, deu 6. E desce o 3, porque o 3 não soma com nenhum número. Então aqui dá 365. Aê! 365. Ok? E a última, eu deixei esse espaço aqui até para a gente montar a última, que ela é um pouquinho maior. Tá bom? A F. Vamos lá. 136 mais 667. Aí eu não vou colocar outro sinal de mais, né, gente? Porque o sinalzinho aqui ele já indica que é uma adição. Então eu já sei que é uma adição. Então não vou colocar de novo. 122. Ok? Então vamos lá. 6 mais 7. Então eu já tenho 6. Aí eu conto 6. Coloquei 7 aqui, ó. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mais 2, 13, 14, 15. Faço sim. 15, Faço subiu sim. 1. Ok? Mais cedinho? Agora eu somo 1 mais 3, dá 4. 4 mais 6, então eu tenho 6 e ponho 4. 6, 7, 8, 9, 10. Então eu estou aqui no 6, deu 10. Mais 2, 10, 11, 12. Estou indo muito rápido? Não. Tá, vamos lá. Agora a conta aqui é bem simples, né? Vamos fazer o 1 mais 7, ó. 1 mais 6, desculpa. 1 mais 6, 7, ó. 7, 8, mais 1 lá de cima, 9.
Tá certo? Pessoal, qualquer dúvida, mande para mim lá no WhatsApp, ou aqui no WhatsApp, no Google Sala de Aula, tá bom? Que a gente vê aí, eu posso até gravar um vídeo mais curto aí explicando, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida aí, vamos lá. Então, você tem o resultado da F é 925. Ok? Mais uma vez peço perdão pela letra, tá bom? Bem, ok. Então, a de hoje, né, a correção de hoje está encerrada, tá bom? Então, eu vou encerrando aqui com o pessoal do WhatsApp, do Google Sala de Aula, e vou continuar mais um pouquinho aqui com a Ludmilla do Zoom aqui, tá bom? Então, para o pessoal aí que está assistindo a gravação, muito obrigado. Até a próxima. Lembre-se que pode mandar as dúvidas pelo WhatsApp ou pelo Google Sala de Aula, tá bom? Tchau, tchau.